Olá! Vamos falar um pouquinho hoje sobre a confusão que às vezes a gente pode fazer entre ser únicos e sermos unânimes. Há uma grande diferença entre essas duas palavrinhas. Quando a gente está falando que somos únicos, porque realmente somos únicos, isso quer dizer que somos diferentes, de que ninguém pensa, sente e age da mesma maneira. Às vezes a gente tem uma ação que é parecida com o outro, mas nem sempre aquilo que levou aquela pessoa a ter a ação é o mesmo motivo que me levou a ter uma ação. Então temos algo em comum, porém somos diferentes. Então, o único quer dizer que somos diferentes, podemos ter afinidades, mas não existe ninguém neste mundo que seja igualzinho a mim. O único eu aqui nessa face da Terra sou eu, né? Só que onde é que a gente começa às vezes a fazer aí alguma diferença? Quando talvez nesse processo da gente se encontrar como um ser único e que o nosso sentir, pensar e agir são muito importantes e definem muito da gente, quando a gente não faz bem esse processo, a gente pode ter essa tendência a desejar que as nossas ideias, que os nossos projetos sejam unânimes. Unanimidade significa que todos concordam, que todos aceitam, que todos olham da mesma forma para um lugar. Mas a gente, enquanto ser humano, a gente não é unânime. Às vezes as ideias que a gente tem são unânimes, mas o exemplo que eu dei, às vezes a gente tem uma ideia que foi unânime, mas o meu processo de chegar até aquela construção foi um. O outro que chegou no mesmo lugar percorreu de um outro lugar, né? Fez uma outra estrada, mas chegou no mesmo caminho. Então nós temos uma unanimidade. Mas a construção da unanimidade não se dá por sermos todos iguaizinhos, idênticos. E aí, quando a gente não observa essa diferença, quando acontece de não haver unanimidade, às vezes a gente pode começar a brigar com a pessoa que está ali do nosso lado e que não está aceitando a minha ideia, porque na verdade eu não estou mais brigando só pela minha ideia. Muitas vezes eu estou brigando pela minha aceitação que viria através da minha ideia ser aceita. Então eu confundo aquilo que é algo que está fora com aquilo que está aqui dentro de mim. Então, às vezes eu posso ter uma ideia que não vai ser aceita e que às vezes até pode ser então excluída, rejeitada. Mas não necessariamente eu sou uma pessoa que está sendo excluída ou rejeitada, né? Às vezes, em algumas situações, a gente pode até se pegar também sendo como pessoas, né, excluídas. Não me chamaram para uma festa, ou alguém disse que não gosta de mim, né? Então, assim, acontece isso? Sim, porque vamos lembrar de novo, o começo do raciocínio é o quê? Nós não somos unânimes, né? Eu, Fernanda, não sou unânime. Nem todo mundo gosta de mim. Tem várias pessoas que vêm, assistem aqui, não gostam, falam, nossa, que bobeira, né? Ou seja, não agradei, né? Isso às vezes vem de um lugar de tranquilidade, mas às vezes, dependendo da forma que chega, pode ser que isso me acesse. E eu vou ter que fazer um processo aqui de dar suporte a essa crítica que eu acabei de receber, porque alguém não gostou daquilo que eu, por exemplo, postei aqui. Mas a maneira como eu posto aqui, a maneira como eu conduzo aqui, isso sim é meu, é único, é da Fernanda. Mas eu não sou unânime, por isso que às vezes tem gente que gosta e a gente às vezes que não gosta. E para a gente ocupar então um lugar na nossa vida, a gente tem que saber então quem a gente é, né? Minimamente saber quem a gente é e apresentar aquilo que a gente faz, né? Daquilo que a gente é, eu apresento o que eu faço e entender que aquilo que eu mostro para o mundo nem sempre vai ser aceito do jeito que eu teria expectativa de que fosse. Então eu preciso ter claro que esta não aceitação não é algo que vai, a gente se abala, como eu já disse ali, mas eu não vou
morrer, me acabar por causa disso. Ao receber uma crítica, a gente olha para aquela crítica que a gente recebeu, fica um tempo dolorido com aquela crítica ali e eu preciso ver, mas peraí, eu acredito nisso que eu fiz? Eu gostei disso aqui que eu fiz? Né? O fulano que é muito querido para mim não gostou do que eu fiz, mas eu gostei. Ah, ele falou tal coisa. Será que o que ele falou eu posso olhar e dar uma acrescentada, né? Ou não, ele falou, mas eu quero assim. E aí eu pago o preço de mostrar para o mundo esse meu assim, mesmo sabendo que não serei unânime. Talvez metade gostou e a outra metade não gostou. E tá tudo bem. Portanto, vou aqui pedir o joinha se você gostou, né? Eu agradeço que você deu o seu like e, se puder, compartilhe. É isso. Um beijo.